E aí galera, se considera uma pessoa corajosa? Então confira a nossa lista com os melhores jogos de terror e veja quantos você conseguiu encarar até o final. Para muitos eles não passam de algo voltado para o nicho, mas depois de passarem adormecidos por um período, a distribuição digital e os indies fizeram com que voltasse com força total. Por isso, o que acha de relembrarmos alguns dos melhores jogos de terror de todos os tempos? Não recomendado para quem deseja sentar diante da TV e relaxar enquanto joga. Esses títulos buscam justamente nos tirar de nossa zona de conforto, apresentando situações inquietantes e explorando alguns dos nossos maiores medos. Imagine, por exemplo, estar sozinho em um edifício abandonado e cheio de monstros, ser perseguido por um feroz alienígena ou estar cercado por fantasmas. Daqueles que focam em sustos aleatórios até os que preferem criar um clima de tensão, os jogos de terror estão entre aqueles que mais têm conseguido se beneficiar do avanço da tecnologia, com seus criadores explorando o poderio das máquinas atuais para entregar os mais aterrorizantes universos. O grande problema nisso é que, conforme os gráficos se aproximam cada vez mais da realidade, muitos estão descobrindo que não possuíam sangue tão frio quanto imaginavam. Já para os que acreditam que tripas, sangue e monstros nojentos nunca são demais, é possível que nunca tenhamos vivido uma época tão boa quanto agora. Mas se você prefere algo mais grave ou está do lado do terror psicológico, felizmente há opções para todos os gostos. Então vamos aos escolhidos. Eu sempre considerei Resident Evil 2 como o melhor capítulo da popular série da Capcom, e com o lançamento do remake, essa opinião só ganhou mais força, melhorando o original em todos os aspectos, especialmente na jogabilidade. Foi um enorme prazer voltar àquela Raccoon City infestada de zumbis e poder reviver uma experiência tão marcante. No jogo podemos escolher entre Leon Kennedy e Claire Redfield, com suas campanhas mudando consideravelmente as histórias dos dois se entrelaçando, assim como acontecia no primeiro Resident Evil. Esse utiliza a tática de nos dar sustos enquanto menos esperamos, os famosos jumpscare, mas conta também com os momentos cheios de tensão, como os oferecidos por um monstro chamado Mr. X, e que no remake está ainda mais assustador, galera. Se por muitos anos a indústria dos games explorou, equivocadamente, vale ressaltar, a marca Alien com jogos de ação, coube a um estúdio mais conhecido pelos seus jogos de estratégia, o Creative Assembly, criar um título que realmente conseguisse capturar a essência da franquia. Nos colocamos no papel da filha do Tenente Ripley. Em Alien Isolation, não seremos muito mais do que apenas uma mera presa para o Xenomorph, que habita a estação espacial Sevastopol. Sem termos como enfrentar a terrível criatura, na maior parte do tempo teremos que fazer o possível para nos esconder, o que torna o jogo extremamente assustador. Se o primeiro Fatal Frame foi responsável por fazer muitos donos de PlayStation 2 terem pesadelos, foi com o segundo que a Tecmo provou que tinha nas mãos uma poderosíssima franquia de terror. Mantendo a ideia de usar os espíritos para nos assustar, Fatal Frame 2, Crimson Butterfly, contava com uma história mais elaborada e um dos motivos para isso era manter o jogador interessado, já que muita gente não teve coragem de encarar o antecessor até o final. Nele assumimos o papel de Miyu Amakura, que ao lado de sua irmã Mayu precisava explorar uma vila abandonada, e diga de passagem, assombrada. O problema é que logo a outra garota começava a ser possuída pelo mal que habita o local, e para avançarmos tínhamos que solucionar alguns quebra-cabeças, e principalmente utilizar a câmera obscura para nos livrarmos dos fantasmas, que inteligentemente dessa vez contava com um comportamento errante.
Seguindo a linha, protagonista indefeso, Outlast é um jogo que tentou todas as artimanhas para ser o mais assustador possível. Uma história passada num manicômio aterrorizante, visão em primeira pessoa, uma coleção de personagens perturbados e uma atmosfera digna de causar frio na espinha do mais valente. Particularmente não me considero uma pessoa que se assusta facilmente, mas quando eu decidi encarar essa criação da Red Barrels pela primeira vez, confesso que depois de um tempo tive que encostá-lo, pois a jogatina estava me deixando muito tenso. Isso quer dizer que é o jogo mais terrorizante que já encarei? Não, não necessariamente, mas que existe muita coisa ali capaz de me apavorar, isso não tenho a menor dúvida. Em 2008, a IA Redwood Shore mostrou ao mundo que era possível criar um jogo de terror com uma boa dose de ação e ainda assim manter uma atmosfera pesada e um bom enredo. Em Dead Space, encontrávamos Isaac Clarke, um engenheiro que se encontrava na nave mineradora USG Ishimura e que jamais poderia imaginar o que teria pela frente. Logo o sujeito descobre que o lugar está infestado de necromorfos, monstros formados por partes de seres humanos e que são tão assustadores quanto seu nome e descrição dá a entender. Entregando um bom nível de dificuldade, uma jogabilidade precisa e um brilhante design de som, não é de se estranhar que ele seja tão cultuado mesmo tantos anos após o seu lançamento.